Esse romance é um romance um pouco autobiográfico, né? Isso é um traço do estilo do Rashid, né? Quer dizer, ele tem muitos livros onde ele sempre vai dar o nome do protagonista quer dizer, vai dar ao protagonista o nome dele. Sim. Né? E muitas vezes vai dar características dele, então, ao protagonista. Então, o protagonista também é professor numa universidade libanesa, o protagonista também é professor de árabe, o protagonista é nascido literatura, isso, professor de literatura, mora em Beirute. Então, você muitas vezes fica confuso se é o Rashid ou se é o protagonista. Sim. E isso, ele, em várias entrevistas dele, inclusive, e isso acontece no We Quem é Meryl Streep, né? Ele diz que ele faz isso de propósito, porque ele dá 2 motivos sempre. Né? Ele fala, eu construo os meus protagonistas com meu nome, porque as pessoas tendem a ter um prazer em saber, quer dizer, conhecer histórias que elas acham que são reais, e de bisbilhotar na vida íntima das pessoas. E o segundo ponto que ele coloca sempre é que ele, quando ele coloca o nome dele no protagonista, ele se sente à vontade com liberdade de dizer o que ele quiser, ainda que ele sempre coloque a ressalva de que esse protagonista não é ele e que são pessoas que ele detestaria ser como elas, como é o caso do protagonista do We Quem é Meryl Streep, né? Sim. Então, eu acho que essa linha que ele constrói tênue, né, entre o real e o ficcional, isso acontece, inclusive, eu acho que na maneira mais extrema, né, no romance do A Volta do Alemão ao Bom Senso, né? Sim, sim. E esse romance, eu ia até pedir para você falar um pouco dele, porque é um romance que é a primeira, na verdade, tradução do Rashid ao português. Ele não foi traduzido inteiro, mas você traduziu uma parte dele para a revista Granta, né? Para a Granta número 12, né? Que saiu em 2014. Um especial de Líbano-Síria. Se você pudesse falar um pouco desse romance também, antes da gente entrar no We Quem é Meryl Streep. Sim. Veja, eu não tenho mais essa revista. Eu me lembro que o Rashid entrou por sugestão minha. Né? Houve outros autores lá. Eu traduzi vários autores ali. Né? Acho que a parte de tradução foi toda... Eu fiz tudo. Infelizmente, eu não tenho mais a revista. Ela desapareceu. Eu tinha vários exemplares e eles sumiram. Mas o que acontece? Eu nem chamaria de romance, viu, Felipe? Eu acho que não dá para chamar exatamente de romance. Né? Mas é um texto curto, é um texto bem curto aqui. Ó. Ele tem o quê? Tem 92 páginas. Né? E diferentemente dos romances dele, em que, veja, o comum nos romances dele é que o personagem, o narrador, os romances são sempre primeira pessoa, né? Se chama Rashid, enfim, tem o mesmo ofício dele, Rashid Taif, vivam em Beirute, sejam do interior, como acontece aqui no Qabata. Mas, nesse caso, é dado um passo além nesse processo de identificação do narrador com o autor empírico. Por quê? Porque aí ele narra um fato, quer dizer, um fato da vida dele, que foi o convite para fazer um intercâmbio, né, pelo Instituto Goethe, né, que ele até abre dizendo assim, o telefone tocou na casa dele e era alguém dizendo para ele, olha, você vai passar um tempo na casa, nosso convite é assim, você vai passar um tempo em Berlim, na casa do escritor alemão Joachim Helfer. Né? E depois o Helfer vai passar um tempo com você em Beirute, e dessa experiência compartilhada, vocês deverão escrever um texto. Né? Enfim, então isso de fato aconteceu. E ele foi para Berlim, e lá ele se encontrou com o Helfer. Depois o Helfer veio para Beirute, ficou um tempo com ele. Né? Inclusive, assim, aí ele narra, né? Quer dizer, a primeira coisa, a surpresa dele, uma surpresa assim, inclusive com algum asco, quando ele descobre que o Helfer era homossexual. Né? Tem até uma passagem muito curiosa que ele narra ali, que deve ter acontecido, eu acho que aconteceu, que em Berlim, então, ele estava ele se encontrou, durante essa temporada que ele passou com o Helfer, ele se encontrou com o filósofo egípcio Nasser Hamid Abu Zaid,
que era um filósofo, faleceu recentemente, que foi obrigado, um filósofo que foi obrigado a sair por perseguição religiosa, ele foi obrigado a sair do Egito. Foi não só obrigado a sair do Egito, como obrigaram a mulher dele a se divorciar dele, né, com a justificativa de que ele era infiel, de que ele havia se tornado um apóstata do Islã, digamos assim, havia apostasiado o Islã. A mulher conseguiu fugir, né, e ficou lá com o marido na Holanda e depois, né, para a Alemanha. E ali na Alemanha, o Rashid, quando estava, ele se encontrou com ele numa cafeteria, né, e começou a contar para ele. O Helfer é conhecido em Berlim. Olha, eu estou na casa do Joachim Helfer, né? E aí ele usa em árabe, quer dizer, é difícil entender quem não sabe árabe, mas ele fala assim, Rua Mithli, né? Mithli, em árabe, a palavra Mithli, dependendo da maneira como você pronuncia, ela significa igual a mim ou então homossexual, né? Então, Mithli é igual a mim. Mithli é homossexual. E aí ele diz para o Nasser Hamid Abu Zaid, ele é Mithli. Aí o cara fala, é como você? Né? E aí ele diz que ele fala, não! Aí ele pronuncia assim, Rua Mithli! E aí ele estica muito o iê, né? Para ficar bem claro que ele está dizendo, ele é homossexual, mas não como eu, né? Porque o Abu Zaid sabia, né? Que o Helfer era um escritor sabidamente homossexual. Mas, enfim, né? Então, aí ele descreve várias coisas absolutamente, não tem outro termo para utilizar, absolutamente escrotas e boçais que ele, Rashid, né, faz. Porque assim que ele descobre que o cara é homossexual, ele começa a elogiar mulheres e adotar comportamentos toscos e ridículos. Tipo, elogiar, ficar falando como as mulheres são maravilhosas. Ele tinha levado um presente para o Helfer, e aí ele estava sozinho na época, mas ele fala, foi minha namorada que mandou para você, só para o Helfer não achar que, né? E no ônibus ele não sentava do lado do Helfer, enfim, né? Ele fazia as coisas mais boçais, né? Para evidenciar um distanciamento entre ele e o Helfer e para não permitir ao Helfer que avançasse, né? Enfim, um comportamento escroto, né? Um comportamento absolutamente escroto. E depois, quando eles voltam quando eles vão, quer dizer, aí tem a parte do Líbano, né? E o Helfer acaba se envolvendo com uma enfermeira, se não me engano, sueca, que está lá no Líbano, e acabam tendo um filho, né? Enfim, daí o romance se chamar A Volta do Alemão ao Seu Bom Senso. O que seria a volta ao bom senso? O fato dele ter tido relações com uma mulher, tido um filho. Bom, findo isso, e antes que eles começassem a escrever algo compartilhado, o Rashid publicou a parte dele sozinho, com o título De Volta do Alemão ao Bom Senso, descrevendo tudo isso, essas coisas boçais, escrotas, estúpidas que ele fez, né? E isso gerou uma mágoa enorme no Helfer. Ele falou, poxa, ele revelou detalhes pessoais da minha vida, coisas muito particulares, né? Ele foi desleal e escreveu uma resposta terrível. Eu até não estou com ela aqui, porque ela saiu em árabe, chamada A Sodomização do Mundo, né? Em que ele pega esse livro aqui, que foi traduzido ao alemão, né? E responde, linha por, assim, afirmação por afirmação, as coisas estúpidas e toscas que o Rashid diz, né? A respeito dos árabes, a respeito da rejeição dos motivos que levariam os árabes a rejeitar o homossexualismo, que é uma coisa estúpida, porque a gente sabe que isso não é verdade, né? Sob qualquer ponto de vista. Se você pensar na literatura, enfim, nas letras produzidas na cultura árabe desde o seu período dito clássico, isso não é, quer dizer, a questão da efebia, da sodomia, como você quiser chamá-la, né? Ela não é estranha à cultura árabe de forma alguma. Né? O Rashid sabe disso, né? O Rashid sabe disso. E o Rashid ele me vem com a história que, assim, eu não esqueço a formulação de que todos os árabes são heróis com espada. O árabe gosta, olha, inclusive a imagem fálica, né? O que eles gostam, o sonho deles é salvar, cada árabe quer salvar uma... Enfim. Mas a resposta do Helfer foi traduzida ao árabe.
E o editor árabe, que o cara que editou em árabe o texto resposta do Helfer, me falou pessoalmente, então é verdade, que o Rashid ligou para ele ameaçando, dizendo, não, você não pode publicar isso, se você publicar essa resposta, eu vou te processar. Né? E ele falou, processo, você não pode me proibir de publicar. E publicou a resposta. Né? Então, você tem algumas... E tem depoimentos, por exemplo, as afirmações escrotas do narrador aqui, me disseram que ele acredita nisso, isso não é ficção, é a opinião dele. Né? Enfim, é algo que assim, é bem problemático. É bem problemático na esfera do que hoje se chama de autoficção, mas qualquer pessoa minimamente instruída, quando lê isso daqui, pensa, mas espera aí, isso é absurdo, essas coisas que ele diz aqui são absurdas. Né? Isso é primitivo, tosco, ele está expondo uma maneira de pensar que é extremamente tosca. Será que uma pessoa verdadeiramente culta, deve ser o caso dele, né? Pensa nisso, pensa assim, de fato, quer dizer, assinaria embaixo dessas afirmações? Não faltou na imprensa libanesa e na crítica libanesa quem elogiasse. Né? O Unsel Haj, por exemplo, que é um poeta, ele falou, o Rashid colocou os homossexuais no seu devido lugar.